Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. Hoje nós vamos tratar de um tema que já abordamos em outros programas, mas que temos uma novidade em relação ao tema que nós vamos falar. Vamos falar sobre o casarão existente na Avenida 9 de Abril, 1205. Para ajudar na lembrança, se trata de um casarão tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Cubatão, no ano de 2010, e junto com o casario do Largo do Sapo, integra então um núcleo histórico da cidade. O Largo do Sapo e este casarão, portanto, fazem parte de um mesmo processo de tombamento. E ao longo do tempo nós temos observado bastante dificuldades em manter este patrimônio preservado. São patrimônios que pertencem a particulares, não pertencem à prefeitura, com exceção da casa onde está o Teatro do Caos, que é um bem público cedido à entidade. E como prevê o tombamento histórico, cabe ao proprietário, seja ele o particular ou o poder público, manter sempre em condições adequadas a fachada do bem tombado. Recentemente, nós tivemos um número grande de pessoas incomodadas com a situação deste casarão da Avenida 9 de Abril, 1205, o casarão que funcionou no passado a antiga Sociedade de Socorros Mútuos e que foi, inclusive, sede da primeira prefeitura da cidade, da primeira Câmara da cidade, quando a cidade se emancipou em 1949. Este casarão, ele pertence à história da cidade e, portanto, em função disso, foi tombado como patrimônio da cidade. Recentemente, até por conta desse processo que se encontra o casarão, e hoje restou somente a fachada do prédio, e por conta disso muita gente incomodada, inclusive, com a situação do imóvel, o Ministério Público, junto com membros do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, CONDEPAC, estiveram presentes no local para acompanhar o desenrolar de um projeto que a empresa proprietária da área, a empresa Neucar, iniciou recentemente. Então, voltando um pouco o tempo, e nós podemos ver em algumas imagens que estão sendo mostradas, este casarão, ele pertence à empresa Neucar. É uma área grande que a empresa adquiriu e ali mantém as suas atividades comerciais na área da logística. O proprietário, sabedor da necessidade de se preservar a fachada do prédio, procurou há um tempo atrás não somente o Conselho, o CONDEPAC, mas também o Ministério Público, para propor um termo de ajustamento de conduta para que ele pudesse usufruir do patrimônio que pertence a ele. Então, houve naquela ocasião o início de uma conversa para que um projeto fosse apresentado no sentido de se garantir a preservação da fachada do prédio e, ao mesmo tempo, ocupar o prédio com uma outra atividade que fosse, inclusive, que pudesse, inclusive, manter e preservar o patrimônio. E assim ocorreu. Então, recentemente houve essa visita, essa vistoria por parte do Ministério Público e do CAEX, que é um órgão de apoio do Ministério Público composto por profissionais de diversas áreas, com o intuito de se garantir os direitos das pessoas com relação aos diversos temas. No caso específico, o CAEX veio com uma equipe de arquitetos especializados no patrimônio histórico, que observou toda a fachada do prédio, e não somente a fachada, como todo o entorno do prédio, o local onde existiu o prédio que foi demolido,
para avaliar os riscos de queda ou os riscos que pudessem, de alguma maneira, prejudicar o patrimônio histórico. E nessa visita, uma série de providências foram anotadas para que o proprietário pudesse adequar o seu projeto. O que nós esperamos, enquanto munícipes, enquanto profissionais que atuam na área do patrimônio, é que no futuro este patrimônio seja bem preservado e que as pessoas possam visualizar essa fachada como um bem histórico e cultural da cidade. Nós vamos dar uma pausa e já voltamos para concluir então o tema de hoje, especificamente sobre este imóvel da 9 de abril tombado como patrimônio de nossa cidade. Até já. O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Lá estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo, hoje falando sobre o Largo do Sapo, falando sobre a questão do prédio lá da 9 de abril 1205, onde funcionou no passado a Sociedade de Socorros Mútuos e a sede da primeira prefeitura e primeira câmara da cidade. Como eu disse, o prédio encontra-se então em obras. Ali será construído as futuras instalações dos escritórios da empresa Neocar e que garantirá o restauro da fachada. Segundo informações colhidas neste dia em que houve aí a vistoria do Ministério Público e do Condepac, uma empresa especializada no ramo de restauro do patrimônio já foi contratada, já está desenvolvendo os projetos de restauro e que se compromete a devolver àquela fachada todas as características originais da construção. É lógico, o prédio no futuro será um prédio comercial, não será um prédio público com atividades culturais, etc. Aliás, como muitas pessoas gostariam. Em todo caso, é um prédio particular e quando a gente fala em tombamento histórico, nós não estamos falando em desapropriação do bem. Só para relembrar aquilo que já falamos em outros programas. Quando um órgão de defesa de patrimônio, seja no nível federal, como o IPHAN, ou no nível do Estado, como em São Paulo, o CONDEFAT, e nas cidades que possuem conselhos de patrimônio, esses conselhos promovem os tombamentos que garante a propriedade do imóvel com seus representantes legais, mas que impõem algumas necessidades de preservação. No caso dos patrimônios tombados hoje no Brasil, com exceções, como por exemplo igrejas históricas, cidades históricas, como por exemplo Ouro Preto, os tombamentos são apenas das fachadas dos prédios. Não se preserva o interior das construções, como eu disse, com essas exceções de cidades de séculos passados, século XVII, XVIII, igrejas, geralmente palácios, mas de forma geral imóveis nas cidades são preservados somente as fachadas, e é o caso deste prédio, como é o caso também da Biblioteca Municipal, das casas lá do Parque Anilinas, remanescentes da antiga fábrica Anilinas, se preserva-se a fachada. Então, no futuro, nós teremos aí um prédio restaurado, mas que terá seu uso restrito aos proprietários, no caso da empresa. O Largo do Sapo, da mesma forma, as casinhas que estão lá, que vocês estão observando nas imagens, são casas
que o proprietário pode dispor da maneira que ele quiser, alugar para pessoas morarem ou transformar em algum tipo de comércio, sempre respeitando aquilo que impõe o tombamento. Ou seja, sem descaracterizar, sem trocar elementos da fachada que não condiz com a fachada original e entre outras obrigações. O Teatro do Caos, por exemplo, que está numa das casas, essa casa inclusive pertencente ao poder público, cedida à entidade, precisa também manter a fachada do imóvel da forma como foi tombada quando houve então o decreto de tombamento. São questões que são comuns em qualquer cidade do Brasil e qualquer cidade do mundo, inclusive, onde o tombamento garante a preservação do imóvel, mas sem impor o uso aos seus verdadeiros proprietários. Bem, com isso nós terminamos o programa de hoje, esperando que haja então essa compreensão a respeito do que ocorre hoje neste imóvel da Avenida 9 de Abril, onde está a empresa Neocar e que no futuro será restaurado, terá sua fachada restaurada, sempre com um acompanhamento, não somente dos órgãos de defesa do patrimônio, como o caso o CONDEPAC, mas também do olhar atento do Ministério Público, que tem nos apoiado muito no sentido de se preservar os bens da cidade. Por hoje é só então, e no próximo programa voltaremos com um novo tema sobre a história e a cultura da cidade. Até mais.